Boa noite a todos. Paz do Senhor. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez. Creio que faz 8 anos, 7 ou 8, que eu estive aqui da última vez. Alguém se lembra a falar de quê? Romanos. Romanos, sim senhor. De Romanos. É verdade. É bom ver também alguns colegas que já não via há algum tempo. A gente às vezes nas convenções é meio a correr, mas é bom estar neste lugar convosco. E estar por uma boa razão, não é? Estarmos à volta das coisas de Deus. Penso que não há razão, nem nada melhor do que isto, e podermos alegrar-nos com a palavra. Agora, os irmãos não fiquem à espera de coisas novas, porque não há coisas novas, sabe? Este livro sobre o qual nós vamos falar, ele é velho de mais de 3.000 anos. No entanto, está hoje tão atualizado, como no dia em que pela primeira vez o Espírito Santo soprou na mente do primeiro autor. Também não vamos falar de nada de novo, mas quando o vosso pastor falou comigo ao telefone e me convidou, deixa-me só dizer isto, pastor Samuel, ele perguntou, então, e é para quê o assunto? Os irmãos, eu acabei de chegar, a verdade é esta, e durante estes últimos anos, penso que o último desafio que eu tive foi o vosso, Romanos. A partir daí não tive mais nenhum desafio. Então, se calhar tornei-me um pouco preguiçoso em termos de estudar, porque não valia a pena, não tinha muito para fazer. Eram os cultos, as atividades normais. E quando ele me convidou, eu disse assim, bem, se for assim uma coisa simples, porque cheguei agora, meu Deus, tenho tudo para montar, não sei o que me espera. E ele disse, uma coisa muito simples, assim, ministérios. E eu disse, graças a Deus que eu acabei de falar nisso aqui. Está bem. Só que ele depois, eu não percebi, foi que ele tinha parado para respirar, para continuar a falar. Ele disse, sabes, mas não é bem ministérios. Ai, agora... Quer dizer, mas não é. É assim, mas não é bem assim. É mais numa perspectiva e mais noutra. Eu disse assim, é melhor pôr-me isso tudo no e-mail para ver se eu sou capaz. Mas já tinha dito que sim, já não podia voltar atrás. Então, durante este tempo, eu prometo que tenho andado às voltas com o assunto para encontrar a melhor maneira de falar. O que é que eu quero? Se calhar não é nada disto que ele queria. Mas os irmãos sabem, quando nós começamos assim a pensar às vezes no assunto, as coisas começam a juntar-se e às vezes a nossa mente vai parar a outros sítios, que não são bem aqueles, mas que nós, não sei como é convosco, mas que nós começamos a gostar. Agrada-me esta ideia. Este pensamento é interessante. Deixa-me ver o que é que isto dá. E quando vamos por ali, às vezes já fugimos um bocadinho ao original. Então, se eu fugi, espero não ter fugido muito, eu resolvi redimir-me e arranjar um título muito crente. O título é assim, Os Crentes e os Dons Espirituais. Portanto, o título não é mau de todo. Mas, talvez a premissa base que nós depois vamos ver é aquela que vai fazer um pouco a diferença. E ainda que acabamos por ir falar de dons e de ministérios, não vamos falar deles apenas em termos académicos, meramente. Não vamos falar doutrina. E eu espero que eu não venha falar doutrina. E a minha oração é esta, mas que nós sejamos capazes de contextualizar este assunto tão importante e torná-lo relevante para nós hoje enquanto crentes. Porque às vezes sabemos muito de dons e de ministérios, sabemos discutir tudo e somos extremamente pobres naquilo que é importante, que é a prática dos dons na igreja. E apesar de sermos uma igreja pentecostal, nos últimos anos, não sei porquê, mas tenho encontrado nesta Assembleia de Deus que eu amo, um afastamento tão grande em relação a dons e ministérios que se tornaram apenas motivo de estudo e discussão, mas
que estão muito pouco em prática. Eu quero dizer-vos à partida, irmãos, que uma igreja que deixa de exercitar a prática dos dons e dos ministérios é uma igreja condenada a tornar-se histórica e a tornar-se apenas um lugar de ajuntamento, porque perde a força vital que é dada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não opera senão através dos dons e dos ministérios. E nós vamos ver isso, está bem? Portanto, o que eu gostaria era que no fim deste tempo os irmãos não soubessem muito apenas acerca dos dons, porque eu também não tenho muito para vos ensinar, mas eu gostaria que os irmãos tivessem um desejo profundo de serem, em cada culto, em cada dia da vossa vida, em cada circunstância, homens e mulheres usados por Deus na prática dos dons espirituais. O meu alvo, mais do que transmitir-vos conhecimento, é desafiar-vos a que os irmãos ganhem uma apreciação nova pelas ferramentas que Deus nos deu e que queiram ser exímios utilizadores das mesmas. Irmãos, o meu sonho é ver uma igreja em movimento, mas um movimento de dentro para fora. Isto é, uma igreja que é capaz de sair do seu lugar de conforto e crescer. E hoje este é o maior desafio da igreja. Em plena pós-modernidade, estamos a enfrentar o tempo mais difícil para o crescimento da igreja. E é por isso, irmãos, que o uso correto e o entendimento correto sobre dons e ministérios pode fazer toda a diferença para ganharmos esta batalha pela qual o Senhor nos colocou aqui. A minha introdução, e eu prometo que até fiz PowerPoints e tudo, para hoje. Os da manhã eu vou fazê-los amanhã de manhã, porque agora já não sou missionário para ter que vir a uma reunião de missão. Agora, graças a Deus, já não sou. Então, amanhã de manhã espero ter tempo. Fios estavam tão bonitinhos, pus-los na pasta do computador. Pus o computador dentro da mala e pus tudo por cima dele. E agora, quando saí, lembrei-me, tenho a pen, que era para lhes dar, no fundo da mala, dentro do saco. Quer dizer, para eu abrir aquilo tudo, irmãos, imaginem, em pleno Carvalhido, meias cuecas, tudo ali, não podia ser. Então, olha, a mala ficou fechada e eu amanhã trago a pena e amanhã temos... E hoje vocês contentam-se com o som mavioso da minha voz, está bem? E não veem, os desenhos animados hoje não aparecem. Pronto. Na minha introdução, já se riram? É que agora vamos começar a andar depressa, já não há tempo. Então, notem que não digo, este pastor é sério. Vocês já se riram no princípio, portanto, até ao fim, já tenho a minha cota. Muito bem. A minha introdução começa por o cristão e a sua chamada. E eu estou a dizer porque, se vocês vissem ali, eu passava de uma coisa para a outra sem ter que mencionar, não é? Mas o cristão e a sua chamada. O que é que eu quis fazer aqui? Eu quis aqui falar, ou quero falar daquilo que vocês todos sabem, mas que às vezes nos esquecemos. E se nós nos esquecermos disto, depois também não vamos perceber porque é que os dons são tão importantes. Ser cristão é uma forma de vida. Ser cristão não é alguma coisa, não é um hobby, não é um passatempo, não é alguma coisa que ao fim de semana eu decido ser. Há pessoas que durante a semana são bancários, são eletricistas, são não sei o quê, têm a sua profissão, e ao fim de semana ninguém os conhece. Uau! Põem o seu fato de treino e lá vão eles, feitos atletas. Outros montam nas suas bicicletas e lá andam eles por montes e vales. Mas eles não são nem atletas, nem ciclistas, não são nada. Eles são bancários, eletricistas, secretários, pedreiros, não importa aquilo que eles são. Mas no fim de semana mudam. Na zona onde eu moro, para ir para uma das congregações, que é para a boa hora, eu atravesso a mata toda do Monsanto. Oh, irmãos, aquilo ao domingo é uma tragédia. Temos que vir devagarinho, porque aquela estrada é gente. Agora, de certeza que nós não os conhecemos, irmãos. Eles vêm naquelas bicicletas, andaram naqueles campos, de cima a baixo, aquilo é lama.
nem a gente nem os conhece a eles, nem as bicicletas. Aquilo é uma... Eu digo, esta gente, durante a semana, estão todos de gravatinha lá no seu lugar de trabalho, todos os senhores doutores, para a direita, para a esquerda. E no domingo estão aqui, se algum filho meu aparecesse em casa desta maneira, apanhava. Então, mas os pequenos andaram aonde? Para virem para casa sujos e porcos, não há um sítio que não tenha uma nódoa. Mas aquela é a alegria deles, ao fim de semana, andarem lá por aqueles caminhos. Bem, mas o que é aquilo? É a vida deles? Não. É um hobby, é uma distração. Outros, enfim, com mais bom senso, dedicam-se a colecionar selos ou moedas, que já não põem tantas nódoas, enfim, e que estão em casa, mesmo quando chove, no quentinho, todos confortáveis. Mas isso não é a vida deles. É um hobby, é um passatempo. Infelizmente, para muitos crentes, ser cristão também é um passatempo. Ao domingo eles vão a uma zona especial do roupeiro, estes roupeiros novos que o IKEA vende, não é? Que tem lá aqueles departamentos todos, e vão ao departamento do domingo. Oh, meu Deus, tiram um fatinho, uma gravatinha, põem assim um ar de espiritual e lá vêm eles ao culto. Oh, e no dia de domingo, irmãos, ninguém pode com eles. São pessoas, enfim, que até têm todo um aspecto e um ar. Oh, não há língua mais afiada que a deles na igreja para criticar, para ver os problemas dos outros. Enfim, tudo extraordinário. Domingo à noite chegam a casa, tiram a roupa toda, voltam a pendurá-la no armáriozinho. E segunda-feira, é o anúncio dos armários do IKEA, assim, não é? Segunda-feira, vestem outra roupa e lá vão eles. Onde está Deus? Onde está o amor cristão? Onde está a vivência do Evangelho? Por favor, irmão, não confundamos as coisas. Agora, sou um profissional. E as pessoas fazem uma separação. Mas, irmãos, ser cristão é uma forma de vida. Quem é um cristão? Um cristão não é aquele que tem um cartão de membro, não é aquele que diz que vai à igreja. Ser cristão é ser, em primeiro lugar, um filho de Deus. E, em segundo lugar, um filho de Deus que está num processo contínuo de discipulado. Isto é, que não apenas chegou e disse, já levantei o braço, está tudo feito e pronto, mas não, ele assume que ser cristão implica uma continuidade de conhecimento, de aprendizagem, para que através da aprendizagem e do conhecimento ele possa cada dia ser melhor, cada dia ele possa ser feito mais conforme à imagem e ao modelo que a Bíblia tem para nós, que é o de Jesus. Então, ser cristão é uma forma de vida que dura toda a vida. Eu sou cristão 24 horas, vezes 7, vezes 365, porque não há momento, dia ou situação. Ser cristão, então, é um discípulo comprometido de Jesus. A palavra diz mesmo isso, é um seguidor, é um imitador de Cristo. Ser cristão não é ser aderente ou simpatizante de uma filosofia ou de uma ideologia. Ser cristão é o que nós somos, 24 horas por dia. Ser cristão é viver uma vida coerente e completa. Eu sou cristão em todas as áreas da vida e sempre. Ser cristão é não usar máscaras. É em todos os dias, em todo lugar, afirmar e mostrar aquilo que sou. É ser conhecido como um cristão. É ser conhecido mais do que pelas minhas palavras, pela minha postura, pelos meus atos, pelo meu caráter, por aquilo que eu faço, que não é fruto de uma caridadezinha em que um conjunto de tias da Foz ou de Cascais se juntam para fazer um benzinho, mas é apenas fruto de uma obra interior profunda, fruto da renovação e da transformação que o Espírito Santo faz. Mas é coerente porque eu sou cristão em todas as áreas. Eu sou cristão em casa, que há poucos. Eu sou cristão na escola, ainda menos. No emprego, então aí, coitados. E depois na igreja, aí somos muitos. Nós sabem, um crente, naqueles dias que os pastores têm aquela ideia luminosa de perguntar se há algum irmão que tem um testemunho para dar.
E há um irmão que naquele dia, ele não se aguenta. Diz, pastor, hoje tem que ser eu, hoje tem que ser eu. E toda a gente fica na expectativa. Para o irmão estar aqui tão efervescente, isto, aquilo, deve ser um testemunho, pelo menos, cancro para cima. Eu não tenho um testemunho para dar. Os irmãos sabem que eu sou crente há 30 anos, irmãos. Há 30 anos que eu trabalho no mesmo lugar. Irmãos, irmãos, Deus é bom, graças a Deus. Irmãos, eu não posso ocultar mais. Ainda ninguém descobriu que eu sou crente. Ele estava feliz, porque há 30 anos que trabalhava naquela firma, ainda ninguém tinha descoberto que ele era crente. Porque ele era crente, mas não era cristão. Pior que isto é aquele pastor que chega à casa e o filho diz, papá, porquê é que nós não vamos a nossa caminha para a igreja? E o pai diz, meu filhinho, mas não brinques, filho, a igreja não é um lugar para dormir. Mas agora porquê é que tu queres levar a cama para a igreja? É porque na igreja tu és tão amigo da mamãe e de nós. Era tão bom a gente poder estar sempre na igreja. Ser cristão é uma forma coerente de vida. E essa coerência começa no lar. Porque eu penso que ela vai o tempo em que nós cristãos pensamos que a igreja estava em primeiro lugar, e depois Deus, e por último, lá muito no fim da lista, vinha a família. A prioridade não tem nada a ver com isso. Deus está em primeiro lugar, a família tem que estar em segundo. A igreja terá que vir em terceiro ou quarto. E enquanto nós não aprendermos isto, não somos cristãos. Pelo menos não somos os cristãos que Deus quer, que Deus espera. Porque Deus tem expectativas para nós. Deus é pai, e os pais têm expectativas para os filhos. Então Deus tem expectativas para nós. Deus quer, Ele espera, Ele quer, Ele anseia alguma coisa de nós. Há pessoas que julgam que é só o dinheiro, também. Mas Deus quer muito mais do que os meus dízimos e ofertas. Deus quer-me a mim. E Ele quer-me a mim sempre. E Ele quer que eu ande com Ele, que eu esteja com Ele, que eu viva com Ele. Já vamos ver mais do que isso. Completa. Os irmãos sabem, esta palavra completa é muito importante no Novo Testamento. O Novo Testamento fala de palavra completa que junta com perfeição. Completos e perfeitos no Novo Testamento caminham juntos. Não tem nada a ver com santos a 100%. Nada, nada. No Novo Testamento, ser perfeito ou ser completo não quer dizer que eu vivo sem pecado. Não. Mas quer dizer que eu sou alguém que está crescendo em todas as áreas da vida de forma harmoniosa. Isto é, se eu sou ótimo a decorar versículos da Bíblia, eu também sou ótimo a dizer à minha esposa que a amo. Se eu sou ótimo a passar horas na igreja e sou sempre o primeiro pronto, está pronto quando é preciso ir fazer obras ou ir ajudar em alguma coisa, eu sou também sempre o primeiro em casa, que está pronto para me levantar cedo, para ajudar a tomar conta das crianças e a fazer a minha parte. Porque eu não posso ser escravo na igreja e tirano em casa. Os irmãos entendem? A pessoa perfeita e completa é aquela pessoa que cresce harmoniosamente em todas as áreas da vida. Tal como Deus é perfeito e equilibrado em todas as áreas, porque em Deus todos os seus atributos se desenvolvem de forma harmoniosa e perfeita. Então, irmãos, um cristão é alguém que vive o seu cristianismo 24 horas por dia, de forma perfeita e equilibrada, de tal maneira que o mundo sabe quem ele é. Fomos chamados então para isto, irmãos. Fomos chamados para uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Uma diaconia, uma palavra que nos vai acompanhar durante estes dias. A palavra que depois deu origem aos diáconos. E que no Novo Testamento é a palavra aplicada por excelência aos servos de Deus. Uma coisa que na prática do dia-a-dia não se vê nada disto. Infelizmente, muito servo de Deus quer ser servido, porque julga que tem uma posição, um cargo. Porque enganamos-nos, porque julgamos que somos ministros do Evangelho, e na nossa terra ministro significa andar num Audi 6 com batedores da GNR à frente e chegarmos a qualquer lado, podermos passar à frente de toda a gente, não termos que esperar nas filas. Na Bíblia o ministro é ao contrário. Na Bíblia a palavra ministro quer dizer o servo que serve.
Claro que Jesus é o exemplo do ministro, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então esta é a nossa chamada. Servir a Deus e ao próximo. Porque se não for assim, nós estamos a cumprir a lei. Irmãos, mas eu não preciso cumprir a lei. Cristo já cumpriu a lei por mim. Sim, mas o facto de Cristo ter cumprido a lei não quer dizer que eu agora estou escusado de a cumprir. Quer dizer que quando eu falho em cumpri-la, a justiça dele cobre os meus erros. Mas a lei moral, a lei que nos apresenta quem Deus é e como Deus é, essa lei tem de estar presente na nossa vida. E como nós já não nos lembramos de cor dos 10 mandamentos, porque infelizmente já não ensinamos isso às nossas crianças, não é? Ensinamos só Deus é amor e 3 palavrinhas e blá, 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 mas aquela história dos mandamentos nós não ensinamos porque temos ideia que isso eram coisas da Igreja Católica, mas graças a Deus o Senhor Jesus resumiu tudo em 2. E em Mateus 22, 37 a 39 está escrito, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. E é importante isto, irmãos, de vermos esta expressão que está aqui. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ser cristãos é viver dentro destes parâmetros. Só que João, o meu amigo João, complicou as coisas, estragou isto tudo. Era muito fácil. Mas João diz assim, amar a Deus, o que é isso? Amar a Deus? Não conheço. Vocês imaginam o apóstolo João a dizer isto? Na sua primeira carta ele diz, amar a Deus eu não conheço. Eu conheço é amar o meu irmão. Porque quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? E lá estraga ele todo este jogo de palavras em que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem não ama a Deus sobre todas as coisas? Oh, irmão, o Senhor. O Senhor. E há irmãos que até suspiram quando falam no Senhor. Mas, irmãos, João diz que tu não amas a Deus enquanto não amares o teu próximo. O amor a Deus é um abstrato e o amor ao próximo é que é concreto e real. Então, tu mostras a dimensão do teu amor por Deus na qualidade do teu serviço ao teu próximo. Porque o amor manifesta-se no serviço. Amor não é só palavras. É serviço, é sacrifício, é entrega, não é dedicação. Isso é para o retiro de casais, é outra coisa. Então, eu sou chamado a servir a Deus e ao próximo. Porque eu, como cristão, sou chamado a seguir o exemplo de Cristo. E Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E a vida cristã é uma vida de ministério, de serviço, de envolvimento, de empenhamento. E esse empenhamento começa no amor a Deus e ao próximo. Claro que o cristão tem que estar e deve estar profundamente envolvido na igreja, porque hoje no carro vinhamos a falar disso. A igreja é o lugar que nos dá a razão de ser e existir. Porque nós não aprendemos a viver no mundo nem com as coisas do mundo, mas nós fomos integrados por Cristo na igreja. Então a igreja agora é o nosso mundo. É aqui que nós somos. E é aqui que nós devemos ser o nosso melhor. Porque, irmãos, nós como cristãos somos chamados para viver uma vida de excelência. E a excelência começa na igreja. Não é a excelência da palavra, dos discursos que damos para os outros. É a excelência da coerência, da perfeição da vida, do equilíbrio, de sermos cada vez mais tudo o que o Senhor quer de nós dentro da igreja. Isto tem a ver com comunhão, com serviço, com o testemunho que nós damos. Mas tem a ver muito, irmãos, com uma área que geralmente nós somos muito fracos e que é uma área que hoje é uma área fundamental na vida da igreja, que é relacionamentos. Aliás, relacionamentos vai ser o futuro. O futuro do evangelismo hoje não está em campanhas nem em grandes atividades, está em relacionamentos. Crentes relacionando-se com outros, ganhando-os pelo exemplo, pelo serviço, pelo amor. Crentes que se dispõem, que ministram à vida dos outros.
que numa época destas não estão à espera de ver alguém chegar-se a eles. E como cristãos devemos fazê-lo, porque Cristo assim o fazia. Os irmãos sabem que Cristo gastava-se e deixava-se exaurir a ponto de perder toda a sua força a favor dos outros. Quem não sabe aquela história em que Jesus ia no barco para a outra banda e se levantou a tempestade? E Jesus ia a dormir e eles foram acordar Jesus. Não vos parece estranho que Jesus fosse a dormir? Se calhar não nos demos ao trabalho de ler o contexto e ler o que está antes. Íamos a percebermos que Jesus tinha estado um dia inteiro a ministrar, a servir o povo, a falar, a pregar, a ensinar, a curar. E no Evangelho de Mateus é engraçado que Jesus nunca saía enquanto o último não estava curado. Porque cada vez que está escrito estas coisas acerca de Jesus, diz, e curou-os a todos. E era a todos. Portanto, enquanto havia fila, o sindicato de Jesus não punha qualquer dificuldade em ele trabalhar mais horas. E naquele dia, Jesus tinha trabalhado tanto, tinha-se gasto tanto a favor daquela multidão, que foram os discípulos que foram arrancá-lo, arrastá-lo literalmente para dentro do barco, pousaram-no do barco e entraram no barco para ir para a outra banda, porque Jesus já tinha perdido a capacidade quase de gerir a situação. Então, quando Jesus caiu no barco, com tempestade ou sem tempestade, ele dormiu, porque ele estava esgotado. É isto que somos chamados, é este exemplo que somos chamados a seguir. Como cristãos, na igreja, este relacionamento de entrega, de dádiva, um relacionamento que é respeito, que é amor, que é carinho uns pelos outros. Porque esta é a casa do carinho, esta é a casa do amor, esta é a casa da ajuda. A igreja é o lugar onde os pobres, os aflitos, os cansados, os magoados vêm, porque foi Jesus que disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é aqui este lugar que nós vimos, às vezes, desfeitos, porque a vida às vezes tratou-nos muito mal. E neste lugar nós vamos encontrar cura, solução, restauração, vamos ser feitos novas pessoas. Este é o lugar em que tudo isto vai acontecer. Mas depois, irmãos, eu sou cristão também na sociedade. Porque Filipenses 2,15 diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, irmãos, eu sou chamado a pegar em tudo aquilo que eu sou aqui dentro e levar lá para fora. E ser um exemplo, acima de tudo, de integridade e de caráter. Nos dias de hoje é das maiores chamadas para o cristão. Jesus fala de uma geração corrompida e perversa, na qual temos que brilhar como astros. Se os irmãos repararem no fruto do Espírito, mencionado em Gálatas 5, 22, que no fim de contas é toda a obra que o Senhor quer fazer em nós, não tem a ver com personalidade, tem a ver com caráter, não é? A Bíblia não fala muito de personalidade. Nenhum de nós, a Bíblia não diz, rite mais, não fales assim. Não, irmãos, não. Andas muito vestido de escuro. Agora está na altura de deixares a gravata e usares um lacinho a gato. Faz realçar o melhor que há em ti. Não. Casaco com 2 botões, não. 3. E sem rachas. Mas a Bíblia não fala dessas coisas. Personalidade. Gostas de azul? Anda de azul, irmãos. Gostas de preto? Anda de preto. Gostas de vermelho? Não andes, que aqui é perigoso. Mas, se fores para Lisboa, vai de vermelho à vontade. Não há problema. Tens um espírito sofredor. Veste verde. Que em todo o país serás identificado como alguém com predisposição para o martírio e para o sofrimento. Mas a Bíblia não fala destas coisas. Dá-nos liberdade. Mas quando chega ao caráter, aí devemos ser como Jesus. E o caráter é aquilo que é mais visível na sociedade, perante os outros. A nossa palavra que é sim, não. As nossas mãos que não tocam no que não é nosso.
a mentira que não é dita, mesmo que soframos dano por causa disso, as continhas pagas na loja e os impostos nas finanças, etc, etc, etc. Integridade. Não sermos daqueles que damos graças a Deus porque, uau, a mulher enganou-se a dar-me o troco e em vez de pagar ainda trouxe 20 euros a mais. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E a pobre que vai para casa com 20 euros a menos e que tem filhos também para dar de comer. Irmão, eu não fiz nada. A mulher é que me deu. Tenha vergonha. E vá devolver os 20 euros. E depois então fale de Jesus. Porque ela vai querer saber como é que num tempo destes de crise alguém vai devolver 20 euros que não são seus. Que oportunidade para lhe falar de Jesus. Mas se ela se lembrar que foi assim que deu os 20 euros a mais, se você nunca lhe os devolver e depois um dia for lá levar-lhe um convitezinho para ela vir ao culto, você pode orar até ficar roxo, mas ela não vem ao culto. Mas o quê? Naquela igreja onde eles roubam? Nem pensa nisso. Vocês não entendem? É que o cristão na sociedade não é cristão porque anda com uma cruzinha de ouro, ou porque anda com um peixinho na lapela, ou um peixinho no carro. Sabe, eu nunca pus um peixinho no meu carro. Porque eu tenho consciência que sou daltónico nos sinais de trânsito. Portanto, nós temos 4 cores nos sinais de trânsito, não é? Verde, amarelo, vermelho e azul. E eu uso muito o azul. Mas alguém me disse que não existe. Mas para mim está lá o azul. O azul é aquele quando o laranja caiu e o vermelho ainda não tem a certeza se vem ou não. Porque é que eu hei de estar a travar quando é só um pulinho? Então, se eu andar com um peixinho atrás, imagino o que os outros vão dizer. Eu não ponho peixinho. Enquanto o Senhor não me curar de ser daltónico, enquanto eu não vir apenas 3 luzes como os outros, eu não tenho coragem de pôr peixinho. Não tenho. Porque, irmãos, eu não posso dizer que sou, eu tenho que ser. Eu não posso falar do cristianismo, eu tenho que o viver. Cristianismo não está sujeito à discussão, está sujeito à prática. Eu acredito, irmãos, que fomos chamados para estar ativamente envolvidos como cristãos na obra social. Acredito em todas estas coisas assim estranhas. Se calhar, nesta sociedade como ela está, acho que a Igreja deve ter uma intervenção redentora nos usos e costumes, em tudo isso. Mas, enfim, não estou cá para falar disso. Basicamente, temos que ir a Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas ser cristão é mais do que ser sal e luz, é ser cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9 e 10 diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Eu sou cooperador de Deus na edificação do seu reino. Mas eu sou também, como cristão, embaixador. Segundo aos Coríntios 5, 20, diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E isto é ministério, porque nós recebemos o ministério, a diaconia da reconciliação. Esta é a introdução. Ponto final, parágrafo. Já acabei o meu ponto 1. Introdução. Ok, eu sou cristão, eu sou tudo isto. Agora, irmãos, sejam sinceros comigo. Vocês são capazes de ser tudo isto? Facilmente, nas calmas. E mais? Eu sei, e mais, muito mais. Maldizentes, murmuradores, blá, 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 muito mais. Ora, mas eu não quero a parte do muito mais. Eu já me contento com esta parte das coisinhas boas. Vocês são capazes de ser assim?
Deveríamos ser. Porquê que não somos? Porque, irmãos, o Senhor que faz tudo perfeito terá que me explicar um dia porque é que ao nascer de novo, ao pôr o Espírito Santo a fazer em mim e em vocês a obra maravilhosa da regeneração, não é? Ao acontecer em todos nós as palavras de 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quando o Senhor faz isto e Ele faz, porquê é que ao mesmo tempo Ele não tirou a natureza velha? Porquê é que Ele se dá ao trabalho de pôr uma natureza nova, de nos ter feita, e depois deixa a natureza velha, que está sempre a implicar com a outra? Oh, irmão, não é que nós não queiramos. E agora eu escudo-me em Paulo, que quando ele lá pelos fins de Romanos 7, Paulo tem este desabafo: miserável homem que eu sou. E nós dizemos, pois, Paulo era tão humilde. Vejam como Paulo, o maior dos apóstolos, o grande homem, como ele fala de si mesmo. Ele diz que é o maior dos pecadores, que é o homem miserável. Irmãos, ele não está a dizer isto porque ele é humilde. Ele está a dizer isto porque ele reconhece a seguir o que ele diz. Ele diz, no meu espírito, na teoria, eu sei tudo o que devia ser. Eu tenho planeado tudo o que de bom eu ia fazer. Mas depois, vem a carne e estraga tudo. É por isso que se deve comer mais peixe do que carne, porque a carne é forte. Meus irmãos, isto é tudo o que eu sei que eu devia ser, mas infelizmente eu não sou. Eu quero ser. Irmãos, a coisa que eu mais quero na vida é agradar ao meu Deus. Os irmãos já pensaram que nós não temos maneira de pagar tudo o que Deus fez por nós? Ele também não cobra. Mas, irmãos, só a salvação da nossa alma diz que não haveria, que os recursos inteiros do mundo não chegariam para isso. Quando nós pensamos na obra extraordinária que o Senhor fez por nós, porque Ele não nos dá só o perdão e a salvação, somos novas criaturas, somos herdeiros dEle, co-herdeiros com Cristo. Irmãos, Deus dá-nos o melhor a cada dia. Ele tornou-se Emmanuel para nós, na pessoa do Espírito Santo, Deus connosco habitando em nós. Nós, pecadores, caídos, fracos, miseráveis, agora que fomos salvos e regenerados, tornámos-nos templo de Deus, habitação do Espírito Santo. Ele nos fez reis e sacerdotes. João já nos viu sentado com Ele nos tronos, reinando. O que posso eu fazer para dizer obrigado por tudo isto, a não ser viver uma vida que lhe agrade? O que é que vocês esperam dos vossos filhos, irmãos? Esperam que os meninos venham para casa com dinheiro para pagar o almoço e o lanche e a roupa e os ténis de marca e as calças de marca que vocês lhes deram? Não. O que é que um pai espera dos filhos, senão a alegria, o sorriso, o beijinho, o abraço, o reconhecimento da criança que nada tem para dar senão aquele amor genuíno e aquilo que para um pai que chega à casa cansado e chega esforçado depois de um dia de trabalho, sem paciência para nada, quando aquela criança lhe salta aos braços e senta ao colo e fica ali nos abracinhos. Irmãos, já estamos prontos para ir trabalhar outra vez e já nos esquecemos dos sacrifícios, ou não é verdade? Aquilo valeu tudo. Deus quer isto. Deus quer que tu corras pelos corredores do céu, subas os degraus do trono e saltes para o colo dele e digas, Abba, Pai. E Abba, derrama-se em bênção e amor daquilo que Ele te dá. Mas eu não consigo fazer isto. E aquilo que nós vamos falar no resto da escola bíblica é que Ele sabia que nós não éramos capazes de fazer isto, que nós não éramos capazes de ser assim, que nós não éramos capazes de ter aquela firmeza, aquela integridade, de demonstrar em todas as áreas, em todas as circunstâncias e em todos os momentos, esta luz e este sal, que nós não éramos capazes de ser tudo isto. E Ele então preparou os auxiliares para nós sermos tudo isso.
E para nós fazermos tudo o que Ele precisa que seja feito. Porque nós, como igreja, não ficamos aqui para criar um clube privativo, para os crentes virem fugir do mundo mau e aqui ouvirem a sua música. E aqui se entreterem com atividades piedosas, enquanto os outros andam lá fora dando cabo da vida. Nós aqui, graças a Deus, não. O Senhor criou a igreja para ser uma agência de desenvolvimento, de crescimento para o reino de Deus. Senão, irmãos, cada um de nós que levantava o braço era logo levado para o céu, porque lá é que estamos seguros, guardados e protegidos. Se Ele nos deixa aqui, é para que nós o sirvamos, para que nós façamos, irmãos, alguma coisa. Oh, graças a Deus, a senhoria já nos deu a parte de baixo desta casa, uma renda maravilhosa. Ah, irmãos, e sim, agora o que é que vocês vão fazer com essa parte de baixo? Vão usá-la para vocês? Ou vão usá-la para bem desta cidade? Vão usá-la para terem mais um lugarzinho e para os jovens ouvirem mais uma musiquinha, para fazermos mais isto e aquilo, porque, irmãos, fazer isto tudo no santuário é um bocadinho pecado. Então, temos aquela aula parte lá embaixo. Não, irmãos, Deus vos dê graça para vocês usarem aquela parte de baixo como usam esta, para crescimento, para desenvolvimento, para que no Porto se saiba que há um Deus que salva, que há um Jesus que tem esperança, que tem futuro para esta gente. Mas nada disto é feito apenas com a nossa força. Nossa força, a nossa capacidade, cansa-se em luta entre o espírito e a carne. E às vezes vencemos, graças a Deus, outras vezes não. Às vezes estamos muito animados e nestes dias conquistamos este mundo e o outro. Noutros dias estamos meio deprimidos e o diabo, irmãos, e as armadilhas e as coisas do diabo. Então, para isto, Deus criou. Deus deu ferramentas, instrumentos para nós vivermos disso. Irmãos, viver e representar Cristo, servir a Deus e ao próximo, é um trabalho espiritual. Nós somos seres espirituais. E o espiritual tem a prioridade na nossa vida. Paulo, quando fala de nós e do corpo, Paulo diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para o dia de Cristo, não é? 1 Tessalonicenses 5:25. A prioridade começa no espírito, de dentro para fora. A presença de Deus em nós, que de nós cresce e se manifesta para o mundo. Irmãos, aquilo que nós fazemos é espiritual. Tem consequências espirituais. Paulo diz-nos que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Gostamos muito da armadura do cristão, mas esquecemos porque é que precisamos da armadura. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais, contra os principados, contra as potestades que estão instalados nos lugares celestiais. Às vezes gastamos as forças e o tempo lutando uns contra os outros, irmão contra irmão, pai contra mãe, filho contra os pais, etc. Como se o próximo fosse o nosso inimigo. Não, o próximo é apenas uma vítima inocente nas mãos de Satanás, que ele usa para nos atacar. E falta-nos a visão e a percepção dessa realidade. E não nos envolvemos na verdadeira luta para que fomos chamados, que é uma guerra espiritual. E para essa guerra espiritual, Paulo diz que não há só uma armadura, mas há armas também ofensivas. E quando Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 10, nos versículos 4 e 5, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que armas são essas, irmãos? Tantas. Podemos falar da oração, do jejum, da imposição de mãos, da unção, mas também, irmãos, parte dessas armas são as manifestações espirituais, são os dons que o Senhor tem dado à sua igreja. E se queremos ser vitoriosos, se queremos viver em vitória na nossa vida, se queremos que a igreja à qual nós com tanto orgulho pertencemos, porque eu tenho orgulho de ser igreja de Jesus, amém, e também tenho orgulho de ser Assembleia de Deus, graças a Deus, mas o meu maior orgulho é ser igreja de Jesus, porque a igreja é deles, irmãos sabem. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e os portões do reino da morte não poderão nada contra ela.
e Ele deixou as armas que nós precisamos. Nós falamos de dons, irmãos. Também temos dons naturais. Não podemos esquecê-los. Os dons naturais são as capacidades, as habilidades naturais com as quais nascemos. Podem depois ser desenvolvidas e aperfeiçoadas através do estudo, da prática. Todos nós temos alguns. Uns temos uns dons mais jeitosos do que outros. Nascemos com dons para fazer coisas lindas e maravilhosas. Outros nascemos com o dom de estragar tudo em que tocamos. Mas pronto, é hereditário, é genético, está de nascença, são dons naturais, não posso fazer mais nada. Há irmãos aqui que são capazes de pegar numa folha de papel e fazer um desenho extraordinário. Depois façam o favor de passar para a minha mão para pintar e vocês vão ver que nem uma criança de infantária era capaz de fazer tão mal como eu. Portanto, o meu dom natural para a pintura é ótimo. Sou capaz de pintar esta sala toda sozinha. E os irmãos dizem, uau, que pintor maravilhoso, está aqui, perfeitinho, limpinho. Venha ver, irmão, no último meio metro sou capaz de dar um pontapé no balde e entornar o resto da tinta no chão. Tenho um dom natural para não ser perfeito em nada que eu faça com as minhas mãos. Uma vez o meu pai pediu-me para eu fazer umas prateleiras, ele chegou a casa, estava todo contente, as prateleirinhas todas feitinhas, pregadas. Ele disse, já está pronto. Eu disse, não pai, agora vou só pôr ali mais uma coisinha que eu quero. Pois foi naquela última que eu consegui que os pregos rachassem a madeira e que tudo aquilo que estava tão maravilhoso e perfeitinho tivesse que levar lá a caixa do açúcar encostado para tapar. Porque a caixa do açúcar lá, aquilo ainda estava jeitoso. Quando se tirava a caixa do açúcar, via-se a madeira rachada e partida. Foi aí que eu aprendi que devia bater primeiro no bico do prego antes de o pregar. Mas, irmãos, cada um tem dons naturais. O que temos que saber, irmãos, é que os dons naturais são muito bons e úteis na edificação do corpo de Cristo. Mas quando primeiro são consagrados e entregues ao Senhor. Mas nunca são eles as principais ferramentas que Deus tem determinado para a edificação da igreja. Por alguém ter um dom natural, por alguém ser bom com números, não quer dizer que ele seja o melhor tesoureiro para a igreja. Geralmente, as melhores pessoas com uma habilidade natural para números, lá estão em Monsanto. Aqui onde é que estão? Estão em Custóias, pois. Os irmãos sabem, aquela habilidade natural. O meu pai, quando era novo, trabalhou nas oficinas de Monsanto, em Lisboa. E ele diz que estava lá um homem que ele nunca tinha visto. Ele arranjava um bocado de papel e lápis de cor. E ele fazia notas de 500 escudos que eram iguais às outras. Uau! A habilidade dele a desenhar e a pintar. Passou o resto da vida em Monsanto. Não, irmãos, os dons naturais, se consagrados e dedicados ao Senhor, podem ser úteis. Mas os servos de Deus nunca são escolhidos pelos dons naturais. Aliás, agora não sei como o Senhor já decidiu que esse método antigo não dava muito jeito. Então ele agora está a levantar gente mais jeitosa. Os novos ministros, os novos pastores já são habilidosos, já sabem tocar, cantar. Oh, irmãos, graças a Deus. Aqueles da minha geração somos uns cepos para a música. Não temos ouvido nenhum. Não temos jeitinho nenhum. Claro que o vosso pastor já é de uma geração mais nova. Mas eu ainda sou da geração de pastor Antunes, que também para cantar era... Vocês sabem como é que ele era, não é? Claro. Pastor Samuel, eles é que estão a dizer, não sou eu. Eu aqui ponho-me de fora. Mas, irmãos, é verdade. Eu olho para mim e olho para colegas meus e eu digo, Senhor, de entre tantos, como nos escolheste a nós? Pelo jeito para tocar não foi, pelo jeito para cantar não foi, pelo jeito para fazer obras não foi, pelo jeito para não sei o quê, pronto. Tenho boa boca. Não digo que não é nada. Pronto, está bem? Só se foi por isso. Acabo por ter as costas largas para levar as cargas dos outros às costas. Será que foi por isso? Mas se eu estiver à espera de fazer um ministério com as minhas capacidades naturais, coitada da igreja onde eu estiver. Não vai longe.
Isso eu sei. E não é falsa humildade, é ter plena consciência da verdade. Mas graças a Deus por aqueles que têm dons naturais e que os consagram a Jesus. E dizem, Senhor, as habilidades, as capacidades que Tu me tens dado, elas são Tuas. Mas, irmãos, Deus não conta com isso para a edificação da igreja. Ele criou e deu-nos os dons espirituais. O que são essas manifestações espirituais, irmãos? São essas ferramentas, são esses instrumentos. Genericamente, eles são apresentados em... Sempre falamos disso. 1 Coríntios 12, 1. Mas até a nossa tradução, eu sei, e eu já vinha a dizer ao pastor Samuel para cima, não foi justo ele ter-me dado este tema, porque é um tema em que obrigatoriamente nós temos que dizer, porque no grego diz, e quem somos nós aqui agora ao pé dele, não é? Nós vemos gregos, só para pensar no grego, é complicado. Graças a Deus que isto não vai para o Antigo Testamento, então no hebraico, então aí não havia hipótese. Mas vai lá. Mas, irmãos, mas a verdade é que a nossa tradução, isto não é pobre, muitas vezes, naquilo que diz. E quando em 1 Coríntios 12, 1 diz acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. A verdade é que dons não está lá. O que está lá é acerca das manifestações espirituais. Acerca destas coisas que têm a ver com o Espírito e que são dadas pelo Espírito. A palavra dom, tal como nós a traduzimos aqui por dom, geralmente é a palavra carisma, não aparece aqui. Aparece mais adiante. Mas aqui em cima não aparece. É pneumático, que está lá mesmo. Então, irmãos, são várias manifestações. Paulo fala de 3 tipos de manifestações. Nos versículos 4, 5 e 6, ele diz: ora, há diversidade de dons, de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, ou diaconias, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, energemas, palavra complicada. São as manifestações poderosas e em áreas diferentes. Apesar de haver essa diversidade, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, irmãos, quando nos vamos agora aproximar daquilo que é o assunto importante para nós, apercebemos que Paulo nos diz que todos nós somos pessoas diferentes, que Deus respeita a nossa individualidade e Deus dá a quem Ele quer e como Ele quer a possibilidade de usar estas manifestações. Isto é, o Senhor da Igreja distribui pelos seus filhos, pelos membros da Igreja, Ele distribui estas manifestações. E eu dou graças a Deus que isto não tem a ver com os pastores nem com o ministério, senão a coisa acabava mal. Pois, só deu aos amigos, só deu àquele, só deu ao outro, mas àquele irmão e àquela irmã. Irmãos, olha, o pastor não batiza com o Espírito Santo, pastor não dá dons, pastor não dá nada. Ele dá. O mesmo Deus, o mesmo Senhor. Sempre que opera tudo em todos. Porque é o mesmo Espírito, o Espírito dele, que reparte a cada um como Ele quer. Então o Senhor reparte por nós estas capacidades. O que são? São capacidades sobrenaturais que nos são concedidas por Deus através da obra direta do Espírito Santo. São capacidades sobrenaturais. Esquecemos agora tudo o que é natural. Todo o nosso jeito para desenhar, para cantar, para sermos gerentes, diretores, administradores, para sermos bombeiros, enfermeiros, médicos. Esqueça tudo isso. Ponha tudo isso de lado e entre comigo agora numa área na qual Deus é Senhor e soberano
de todas as coisas. E entre comigo numa atitude de humildade, reconhecendo que nada somos e nada merecemos. Que se alguma coisa ainda somos, é apenas pela graça de Deus. 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: mas eu sou o que sou, pela graça de Deus. Esqueça os cursos, as formações, esqueça-os, a resma de papel que tem lá em casa, como prova de participação em seminários e ações de formação. Esqueça isso. Não digo para fazer o que Paulo diz que fez. Digo só esqueça. Esqueça o canudo, o título. Esqueça aquilo que as pessoas lhe chamam. Esqueça tudo. E entre humildemente na área em que o Espírito Santo é Senhor e domina. E aí fiquemos à espera daquilo que Ele quer e tem para nós. Tu não sabes e eu não sei, mas Ele conhece-nos íntima e profundamente. Nós às vezes dizemos: irmãos, hoje é o dia de consagração, vamos entregar ao Senhor todas as chaves, vamos abrir aquelas áreas escuras da nossa vida. E às vezes parece que estamos a dar a ideia que é possível termos áreas em nós que estão escondidas e resguardadas de Deus. Isto é apenas linguagem figurada. Queremos apenas dizer que ainda não tivemos a coragem de fazer dele verdadeiramente Senhor de toda a nossa vida. Mas não quer dizer de maneira nenhuma que há áreas ocultas ao Senhor. Nada está oculto. Aliás, todas as coisas estão claramente reveladas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Então, irmãos, não adianta chegar e dizer: eu quero, Senhor, eu quero. Porque aqui não estou já numa zona onde eu quero. Eu estou na zona onde eu digo apenas: obrigado, Senhor. Eli, lembram-se de Eli, o profeta? Um homem cheio de defeitos. Mas pelo menos a Samuel ele deu um conselho bom. Quando tu ouvires outra vez essa voz, diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, nesta noite, entra comigo na casa do Espírito Santo, mas vai como servo. Servo que nada quer, que nada reivindica, mas que apenas ficará feliz por tudo aquilo que Deus, que sabe tudo, decidir entregar e colocar nas tuas mãos. Mas vai preparado. Porque Ele, como eu disse, não vai respeitar nem canudos, nem certificados, nem diplomas de formação, não. Ele é que vai determinar qual dos seus servos tem direito a receber 5 talentos, ou tem direito a receber 2, ou apenas 1. E é Ele que vai decidir a quem e como vai distribuir estas manifestações espirituais. E depois de as distribuir, Ele ainda espera mais uma coisa: que todos nós sejamos fiéis e produtivos no uso das mesmas. Porque nós, irmãos, esquecemos muito que tudo isto que Deus dá, faz e nos entrega não é fundo perdido. Deus espera retorno do investimento. Ou então as parábolas que Jesus contou foram muito mal contadas. Mas ele contou ele explicou 2 vezes a mesma verdade. 2. Numa, diz que um senhor que foi para a guerra distribuiu minas. E outro foi um senhor que foi negociar para longe e deixou talentos. Mas a ordem que foi dada foi: negociai até que eu venha. Não foi: olha, eu dei-vos isto, usem, gastem, olha, é vosso. Não, nada é nosso, tudo é dele. Vocês, irmãos, que passam a vida a instalar software no computador. Não falo do freeware nem daqueles cracados, porque assim, enfim, esqueçamos. Genuíno. Vocês já repararam? Às vezes vocês não reparam muito, e eu também não,
Porque nós não lemos aquilo tudo. Nós vamos logo diretos à caixinha para pôr aceita. Aquela caixinha que diz li e concordo. Nós não lemos, mas concordamos. Porque se a gente não puser lá o sinalinho, não instala nada. Mas se nós nos dessemos ao trabalho de ler, iríamos ver que aquele software que nós compramos e pagamos nunca é nosso. Nós só compramos o direito de o instalar na nossa máquina. Porque este software pertence ao fabricante. Ele e apenas ele tem o direito de o abrir e de o modificar. Nós que o compramos temos apenas o direito de o instalar. Se não concordarmos com isto, temos que começar a usar os opens todos e ir para os open source, porque software de marca nunca é nosso. Tu pagaste, mas é sempre do fabricante. É incrível, não é? Os dons, as manifestações vão operar em ti e através de ti, mas nada é teu, tudo é dele. E como é dele, ele dá e ele distribui como ele quer. E a um ele irá usar de uma maneira, a outro ele irá usar de outra, e no fim Paulo ainda nos desafia, mas o desafio de Paulo fica para o último dia, fica para domingo à tarde. Então, irmãos, estes dons devem ser desenvolvidos também através da prática. Irmãos, mas se os dons são do Senhor, está bem, mas eu tenho que aprender a ser canal. Se o Senhor me quer usar, eu tenho que praticar isso. Só uma pessoa que nunca foi usada nos dons é que não entende isto. Senão, a certa altura, tu sentes que deves falar, que deves dizer, que deves fazer, e tu começas a julgar. Mas eu não estou bom, mas o que é isto que eu estou a sentir? Agora, alguma vez eu ia dizer uma coisa destas. Alguma vez eu tinha coragem de chegar ao pé daquela pessoa para lhe dizer isto. Alguma vez eu tenho coragem, eu de pôr as mãos nele. O que é que as pessoas iam pensar? Esquece tudo isto. Quando começamos a mover-nos na área do sobrenatural, tu não és mais Senhor, nem controlas nada mais. Ele é Senhor. E tu deves ser apenas o servo que te deixas usar nas suas mãos. E deves tornar-te apenas um instrumento fiel. E no dia que cada um de nós for instrumento fiel, irmãos, nesse dia a igreja vai crescer. É impossível não haver crescimento, não haver transformação, não haver modificação no dia em que os dons naturais estão em operação. Mas tu guardares para ti, tu vais perder tudo. Porque no reino de Deus não funciona o socialismo. É uma área complicada e difícil de entender, mas no reino de Deus há uma filosofia nesta área um bocadinho capitalista. Quem tem mais capacidade, mais recebe. Quem tem melhor desempenho, é-lhe confiado mais. Foi Jesus que disse: tirai o talento àquele que não fez nada com ele e dai ao outro que tem 10. Senhor, mas já tem 10. Vamos dar ao outro que só tem 4 para ficar com 5. Não. A quem tem, ser-lhe-á dado. Quem não tem, até o pouco que tem, lhe é tirado. O que é que isto quer dizer? Se o Senhor confiar em ti, se o Senhor colocar nas tuas mãos, ou te escolher para, através de ti, as suas manifestações, os dons, como nós dizemos, funcionarem, e tu te retraíres, Ele retira isso que te deu, porque não é teu, porque é dele, e Ele vai dar ao outro. Irmãos, mas o outro já está muito vaidoso. Olha, já profetizou 3 vezes, já deu 2 mensagens, já orou 3 vezes e aqueles irmãos foram curados. Agora, Senhor, ainda lhe vais dar mais essa capacidade de ele perceber o que se passa no espírito dos outros? Então, mas ele está disponível. Irmãos, é que somos chamados para o serviço. Os irmãos aqui têm alguém que limpa a igreja, não têm? Amém. É porque há igrejas agora com a crise não têm. Então aí nós entendemos que os crentes têm que vir ao culto para se sentarem nos lugares, para fazer assim, 1, 2, 3, 4. Já está limpo. Já cumpri a minha tarefa na igreja. Limpei o banquinho da igreja. Não, irmãos, graças a Deus que esta igreja tem quem limpa o pó. Então nós não vimos à igreja para limpar os banquinhos. Nós vimos para fazer culto ao Senhor e para receber do Senhor, para levar aonde? Aos irmãos, sim.
e ao mudo. Se nós não fizermos isto, toda a vara em mim que não dá fruto, a corta e lança no fogo. Porque no reino de Deus só se desenvolve o que é frutífero. Nós não gostamos disto. Este conceito é estranho para nós. Mas Jesus ia entrar na cidade e teve fome. E olhou para a figueira. E a figueira não tinha frutos. Mas não é natural. Não há figos todos os meses, pois não. Aquela não era a altura de ter fruto. Mas Jesus quis ensinar a eles uma lição. Que nós existimos e somos úteis nas mãos de Deus enquanto dermos fruto. Porque fomos chamados para ser agentes de Deus, e nos entendem. Então ele virou-se para a figueira e disse: olha, nunca mais nasce fruto de ti. Quando no outro dia eles saíram, olharam para a figueira e disseram uns para os outros: e não é que a figueira secou? Para Jesus tinha sido muito simples, eles não entenderam. Então a última lição foi dada ao descer do lugar onde tomaram a ceia para Jerusalém, pelas encostas daquelas colinas à volta da cidade, que tinham e têm hoje videiras e vinhas enormes, e nada melhor. Olha, vocês estão a ver estas vinhas? Ah, sim, vocês conhecem. Pois, senhor, é a nossa vida, crescemos no campo, não há aqui mais nada. Então vocês sabem o que é que acontece à vinha? Ela é sempre bonita. Não, senhor, a vinha é assim, começa a ser bonita, abril, maio e tal, até ao fim do verão, depois. E então para janeiro é uma tristeza. Aqueles pausitos todos por ali fora. Já foi cortada, já não tem folhas, não é bonita. E vocês sabem porque é que se corta? Senhor, que é para no ano a seguir dar frutos melhores. Então, olha, no meu reino é assim. Aqueles de vocês que não produzirem também. Porque no meu reino, o que não é frutífero não tem lugar. Jesus investiu em ti e em mim, irmãos. E Ele quer encontrar fruto, resultado do investimento. É por isso que eu disse que eu não quero que vocês saibam tudo acerca dos dons, porque eu não vos sei ensinar. Mas eu gostava que vocês entendessem, irmãos, que tudo isto, irmãos, é fundamental para sermos os crentes e a igreja que Jesus quer. E mais, não é só o que Jesus quer, é o que o Porto necessita. Porque o Porto não necessita de mais associações. Sociedades recreativas já há muitas. O que o Porto precisa é de gente que tenha uma mensagem de vida, de esperança, de futuro, que possa dizer às pessoas que haja o que houver com Gaspar e com Troika, nada nem ninguém nos pode impedir de sermos o que Deus quer que nós sejamos e de termos o que Deus quer que nós tenhamos. Mas para eu ser o que Deus quer que eu seja, para eu ter o que Deus quer que eu tenha, eu não posso ficar passivo, sentado no culto, olhando à espera que caia, porque, irmãos, nada cai. Eu tenho que ir em busca, eu tenho que me envolver, eu tenho que receber o que Deus me quer dar e depois pôr isto a funcionar. E quando todos nós fizermos isto, irmãos, a senhoria vai ficar triste, mas vocês vão ter que se ir embora daqui. Porque o salão, mesmo com o de baixo, já vai ser pequeno. Porque, irmãos, no dia que os dons estiverem em operação na igreja, não vai haver limites para aquilo que Deus pode fazer e que Deus vai fazer. Porque Ele tem instrumentos, Ele tem, irmãos, ferramentas para todas as áreas da vida. Tudo o que é preciso, tudo o que as pessoas podem ter ou precisar, todas as áreas em que seja preciso ajudar, Deus tem, Deus preparou. O Espírito Santo capacita-nos a todos nós, uns de uma maneira, outros de outra, para sermos intervenientes em todas e quaisquer áreas. Deus nunca será apanhado de surpresa. De Deus nunca se vai ouvir dizer: bem, aqui no céu estamos agora muito aflitos porque surgiu uma bactéria nova e está aqui a provocar infecções e nós não temos antibióticos. Os irmãos viram a notícia de hoje. Daqui a 5 anos os antibióticos atuais vão deixar de ter utilidade. 5 anos. Nos céus já está de reserva
a nova qualidade de antibióticos. O céu não vai ser apanhado de surpresa. A nova estirpe de gripe que há de vir, já há vacina no céu para ela. Nós não sabemos qual é, mas no céu a vacina já lá está. Os irmãos entendem o que eu quero dizer com isto? Porque Deus tem sempre de reserva para toda e qualquer necessidade. E Deus supera essas necessidades através de homens e mulheres a quem Ele dá dons, capacidades sobrenaturais para eles funcionarem nessa área. Como se dividem estes dons, irmãos? E vamos terminar com isto. Esqueci-me de fazer intervalo. Estás a ver? Esqueci-me, não é? Como se dividem? Estão-se a rir porquê? Esqueci-me. Há 2 lugares por excelência na Bíblia onde nós vamos buscar. Não, é para se rir é só no princípio, irmãos. Eu sou assim, comigo só se ri no princípio, é como nos espetáculos, só tiram fotografias nos primeiros 3 minutos. Agora não se riem. Agora dizem, coitado do pastor, esqueceu-se mesmo de dar o intervalo. Olha, como se divide? Há 2 lugares por excelência. Romanos 12, 6 a 8 e 1 aos Coríntios 12, 8 a 10. E depois ainda um pulinho em 1 aos Coríntios 12, 28. Vamos ler rapidamente estas áreas. Romanos 12, 6 a 8. De modo que tendo diferentes dons, e aqui é mesmo dons, carismas, segundo a graça que nos é dada, não são nossos, vêm pela graça de Deus, daí serem carismas, vêm da graça, não é? Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom a exortar. Esta palavra aqui, exortar, não é muito bem, é mais consolar e edificar. O que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Segunda área, 1 aos Coríntios 12, 8 a 10, aqueles que tradicionalmente são considerados os 9 dons do Espírito, como se não houvesse mais. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, e a uns, agora o versículo 28, ainda no mesmo capítulo, mas no versículo 28, lá no fim. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, está aqui falando de ministérios, mas depois agora volta para os dons, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Que área diversa, que cobre, se nós virmos bem, todas as nossas áreas de necessidade. Podemos dividi-los de várias maneiras, eu sei. Eu escolhi uma que é muito tradicional. Não posso ir chocar-vos em tudo. Uma muito tradicional que divide em 5, que é dons de revelação, de poder, de inspiração, de administração e de ajuda a outrem. Não vou falar agora dos ministérios, conforme estão mencionados em Efésios 4:11 e referenciados aqui em 1 aos Coríntios 12, 28 e também um bocadinho em Romanos 12. Vamos deixá-los para uma segunda fase, se calhar vamos deixá-los para domingo de manhã. E amanhã vamos nos entreter com 5 áreas de dons. E vamos ver como eles são, para que servem. E eu espero que haja gente que diga assim, este era mesmo para mim. Era mesmo este que eu queria. Mas geralmente, irmãos, queremos sempre os mesmos 2 ou 3 e os outros o Senhor deixa para os meninos que se portam mal. Não. Deus é que vai dar, Deus é que vai usar. Porque, irmãos, eu sou servo. E como servo eu fico feliz apenas em ser instrumento, em ser canal de Deus. Irmãos, e tenhamos esta ideia. Dê o Senhor a cada um de nós o que der. Use-nos o Senhor naquilo que usar. Eu sou apenas canal e instrumento.
O poder é dele. A capacidade é dele. Por isso a honra e a glória. Irmãos, às vezes nós vamos a certos lugares e bebemos uma água e dizemos: que água! Fresca, maravilhosa. Os irmãos põem-se a dizer: abençoados canos. Isto é que está aqui uma canalização. Eu gostava de conhecer o homem que fez esta canalização. A gente nem se lembra que a água, para chegar ali, alguém teve que fazer uma canalização. Nós dizemos: graças a Deus. Senhor, de facto, tu crias coisas maravilhosas. Porque ninguém se lembra como é que a água ali chegou. Nós bebemos a água. E quando tu funcionares nos dons, as pessoas não vão ver-te a ti. As pessoas vão dizer: obrigado, Deus, porque trouxeste cura, trouxeste solução, trouxeste livramento. E tu não fiques assim: pois, coitadinho de mim, que me levantei às 5 da manhã para vir para aqui, que fiquei uma noite sem dormir para estar aqui a orar, a mim nem um muito obrigado. Mas tu és só canalização. Achas que alguém se preocupa com os canos? As pessoas só se lembram dos canos quando eles estão rotos e começa a aparecer a mancha na parede. E aí nunca falam bem dos canos. Portanto, vive, ser fiel, ser sério diante de Deus, para que não falem de ti, porque se falarem, vão falar mal. Olha aquele irmão, podia ser uma bênção, tornou-se um vaidoso, é assim, coitado. Se eles não disserem isto de ti, é porque estás a apertar bem. É porque estás a ser um bom cano, um bom instrumento. E Deus está a receber a glória. E agora está na hora. Está. Amém. Não é que eu não quisesse continuar, mas o vosso pastor, com um ministério de misericórdia, está a dizer assim: irmão Diniz, eu já não me aguento mais, já dei a jala, já viajei não sei quantos quilómetros, deixe-os ir embora a eles, porque se eles não forem eu também não posso ir. Está bem, pastor, eu vou deixá-los ir. O Senhor vos abençoe, meus irmãos. Uma noite de paz para todos. Se tudo correr bem, encontramos-nos amanhã.